suavidade e a doçura da paz daquele quem é o mestre da paz, Jesus, prossiga a envolver a todos nós na sua paz. Nesta energia de paz, meus irmãos, para que possamos sair daqui hoje levando todo esse nutriente espiritual, esse alimento que não se limita como o alimento fisiológico a sustentar tão somente as necessidades fisiológicas do nosso organismo. Logo depois de feita aquela refeição e depois, passado algum tempo, nós voltamos a ter fome. Mas aqui nós nos encontramos em busca desse pão profundo, desse pão da alma, desse pão que alimenta as fomes mais secretas da nossa alma. Esse pão que nos nutre de bom ânimo, de esperança, de paz, de alegria de viver. E não fora por acaso que o Mestre de Nazaré não só nos ofereceria esse pão do seu Evangelho como o alimento das almas, como ele mesmo nos apresentaria como sendo o pão espiritual das nossas almas. Eu sou o pão das vossas almas. Todo aquele que alimenta de mim, todo aquele que busca o meu pão, que alimenta do pão que eu ofereço, que se nutre desse alimento espiritual, nunca mais terás fome. E é de uma simbologia tão profunda que o Mestre de Nazaré, buscando uma analogia com algo tão comum da nossa vida, tão necessário, tão simples, que é o pão do corpo, para nos manter a vitalidade, nos manter a saúde, nos dar força para nós trabalharmos, para nós lutarmos. Jesus traz essa simbologia e nos mostra, nesse símbolo, nos convida a um convite de profunda intimidade conosco. Porque da mesma forma que nós alimentamos nosso corpo, que nós ingerimos o alimento, que nós sentimos o alimento, Jesus, como o pão das nossas almas, ele quer ser introduzido em nossas vidas. Ele quer fazer parte do nosso mundo íntimo. Ele quer fazer parte do nosso interior, porque o Evangelho só passa a ter sentido. O Evangelho só passa a ser percebido pela nossa alma quando nós nos permitimos que ele penetre aquilo que nós temos de mais sagrado, de mais íntimo, que é os nossos sentimentos e as nossas emoções, que é as manifestações mais puras do nosso ser espiritual. Então Jesus está nos convidando a uma convivência de intimidade, se propondo ser o alimento das nossas almas. E como ninguém de nós chegamos num restaurante, olhamos o cardápio e vamos embora e sentimos alimentados, ninguém se alimenta ali lendo o cardápio. O Evangelho, para ele ser sentido, para nós vivenciarmos, nós temos que nos deixarmos penetrarmos dele.
Então, que possamos sair daqui hoje, levando o máximo desse alimento espiritual, que desde até a hora, os benfeitores já se movimentavam nesse banquete de luz para servir a nossa alma desse pão espiritual. Então, aqui nós nos encontramos famintos desta luz, famintos desse alimento, que na noite de hoje nós gostaríamos de compartilhar juntos desse alimento espiritual, extraído desse celeiro de partilheiras abarrotadas desse alimento, que é o Evangelho do Cristo, que é as lições do Mestre de Nazaré. E hoje nós escolhemos falar de uma temática que fala muito de nós, que fala muito do nosso mundo íntimo, que fala muito desta nossa caminhada de aperfeiçoamento, que fala muito desse processo em que nós adentramos ao nos matricularmos nesta escola, principalmente dessa veneranda doutrina espírita, que nos acolhe e vai nos propor uma filosofia de vida, que nós sejamos criaturas sempre melhores. Sempre melhores, não do que os outros, mas melhores para os outros. Que nós sejamos melhores, não exteriormente tão somente, mas interiormente principalmente. Porque nós vamos falar um pouquinho do que todo mundo de nós, do que todos nós trazemos dentro da nossa alma. Luz e trevas. Por isso o título Luz nas Trevas. Que na verdade, esse título, ele é uma obra, ele é o título de uma obra extraordinária da querida benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que através de Divaldo Pereira Franco vai psicografar essa obra extraordinária, intitulado Luz nas Trevas, aonde ela vai nos propor Jesus como esse farol de luz, como ela vai nos propor o Cristo como esta iluminação, esta proposta de iluminação interior, através dessa intimidade, através de deixar-se permear-se por esta luz, que da mesma forma que o pão, para alimentar o corpo é necessário que nós ingerimos, a luz também só adentra quando nós permitimos que ela adentre a nossa alma. Então, nessa obra extraordinária, ela propõe Jesus como sendo a luz em meio a essas trevas. Porque é esse todo o simbolismo do Evangelho de Jesus. Ele é uma luz em meio às trevas. Por isso que o grande desafio nosso é levarmos esta luz para o nosso mundo íntimo e refletirmos esta luz como o próprio Cristo vai nos ensinar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Todos nós temos algo de luminoso a resplandecer-se diante dos homens, que é a nossa melhoria íntima, que é esse mergulho íntimo. E quando nós pensávamos nessa temática de Joana de Ângeles, luz nas trevas, quando nós pensávamos nessa busca do homem pela sua iluminação interior, porque nós estamos em constante busca de algo, de luz, de paz, de esperança, nós estamos sempre em busca de nos libertarmos daquilo que nos aprisiona na dor, daquilo que nos adoece, daquilo que nos aflige, daquilo que nos atormenta, daquilo que nos assombra. Nós temos como trevas, nós temos como desafios a serem iluminados, a serem vencidos. Então, quando nós refletimos dentro da proposta da querida Joana de Ângeles, trazendo Jesus como esse farol de luz do seu Evangelho, sendo luz em meio às trevas, em que ela vai discorrer
das trevas nos vários departamentos da nossa vida, social, espiritual, ética, vai denunciar essa crise moral que o planeta vem enfrentando, tantas corrupções, tanto ódio, tanta violência, ainda tanta obscuridade no coração do homem. E esse ensaio que nós temos há 2000 anos já passados, aproximadamente, nós ainda rastejamos em busca desta luz, em busca da nossa libertação espiritual. Então, quando nós refletíamos, nós lembramos de um grande filósofo da humanidade, Platão, que ele, numa das obras mais importantes da filosofia, uma das mais impactantes obras ali da filosofia, intitulada A República, esse querido sábio e filósofo da humanidade, ele teve a sensibilidade de trazer em forma de um diálogo na obra intitulada A República, principalmente no livro 7, aonde ele vai tratar-se de um diálogo que é do seu grande mestre, um outro grande sábio, um dos maiores filósofos que já tivemos da humanidade, Sócrates. Ele vai trazer o diálogo de Sócrates, indo outros de Glauco, tentando explicar esse processo do homem em busca da luz, dos desafios que o homem busca para a sua libertação espiritual, dos desafios que o homem busca para encontrar a sua plenitude, libertar-se das trevas, libertar-se da escuridão que o envolve, para que ele vislumbre agora, mais com uma visão mais clarificada, através da sua espiritualização, da sua desmaterialização, ele busque o encontro com a verdade, o encontro com a luz. Porque é tudo isso que o Evangelho representa. Como vai dizer Amélia Rodrigues, o Evangelho ele é a história do homem atormentado, que bate às portas do coração do Cristo e ele misericordiosamente nos atende. E nós podemos dizer também com total segurança, como diz Amélia Rodrigues, o Evangelho é também o processo de despertamento espiritual do homem que busca essa luz, do homem que busca essa claridade, do homem que busca essa libertação. E de uma forma tão grandiosa, esse grande filósofo Sócrates, no diálogo com Glauco, ele vai descrever em forma de símbolos, de alegorias e de parábolas, ele que vai usar desta arte antiga, desse método pedagógico, para que o homem possa gravar-se, porque esses símbolos passam a ser, segundo a psicologia, arquétipos, passam a ser modelos que se imortalizam dentro de nós e faz com que nós, através desse símbolo e através de desvendar essas alegorias dessa parábola, nós vamos nos introduzindo dentro do conhecimento. Essa metodologia tão grandiosa que foi a mesma metodologia usada em todo o Evangelho do Cristo. Ele que falava com alegorias, ele que usava-se das parábolas, ele que pegava das coisas simples do cotidiano, do nosso cotidiano, para nos ensinar e imortalizar dentro da nossa alma de forma simples as coisas complexas da nossa alma. Então ali, Platão vai narrar uma das mais conhecidas e eloquentes parábolas, que ele vai chamar a alegoria da caverna de Platão, que conta a história, que vamos falar muito sintetizado, para nós tirar o aspecto moral, que havia-se uma caverna com uma extensidade muito longa. E lá no fundo dessa caverna havia um pequeno fio de luz, que era a porta de entrada dessa caverna obscura, da qual ali
havia alguns prisioneiros. E esses prisioneiros acorrentados, não se fala o tempo, mas se deduz que é toda a sua existência, eles estavam acorrentados nas mãos e nos pés, impossibilitados de se movimentar e até mesmo de olhar para os lados. A única coisa que esses prisioneiros vislumbravam era uma parede. E uma claridade artificial de uma fogueira muito tênue, muito frágil, que iluminava de uma forma muito fraca aquela caverna. E naquela caverna vai dizer Sócrates que alguns transeuntes andavam ali por detrás dos prisioneiros carregando algumas imagens. E essas imagens, pela luz que a fogueira produzia, projetava essas imagens na parede da caverna. E os prisioneiros se vislumbravam. Porque ali era isso que eles tinham como a única sensação de realidade da vida. Aquela parede obscura da caverna e as imagens que eram projetadas pelos transeuntes que passavam por detrás da fogueira, de um lado para com o outro, apresentando algumas imagens, segundo Sócrates, e esses prisioneiros se vislumbravam, se divertiam, porque eles acreditavam ser aquilo ali a única realidade da vida. Porque a verdade, meus irmãos, é isso. Ela é muito de acordo com aquilo que nós conseguimos vislumbrarmos, daquilo que nós temos como concepção da vida, e muitas das vezes ela é limitada, ela é arcaica, como a desses prisioneiros. Mas vai narrar Sócrates que um desses prisioneiros consegue se arrebentar-se da corrente depois de muito esforço. E rastejando, ele vê aquela luz lá no final da caverna. Com muito custo, ele consegue chegar à claridade. E ele agora vislumbra-se da vegetação. Olha para o céu, vê aquele céu imenso, as aves. Ele vê que aqueles animais que eram projetados na parede, pelos símbolos dos transeuntes, ali, já não eram mais a total realidade do que ele conhecia. Existia um mundo muito mais extenuante, colorido e belo de fora daquela caverna. Então ele vislumbra a luz do sol, as árvores, o cantar dos pássaros. Então agora ele encontra uma outra dimensão de verdade, ele encontra uma outra luz muito mais intensa, muito mais irradiante. E ele lembra dos seus amigos prisioneiros. Mas agora estava o grande desafio. Vencer o medo e voltar na caverna para alertar aqueles prisioneiros acorrentados que aquilo não era a única vida. Que aquele estágio que eles estavam ali era algo muito mais, muito limitado mesmo do que por fora da caverna a vida concluída. Mas ele não tem sucesso, ele não é ouvido. E segundo Sócrates, aqueles prisioneiros optam por permanecerem aprisionados. Quando nós fazemos um paralelo profundo diante dessa parábola, porque nas parábolas, meus irmãos, elas são narradas, elas são colocadas para que nós nos coloquemos nela. Nas parábolas de Jesus, nos símbolos do Cristo, o silêncio de Jesus, a forma como ele agia, a aldeia, as aldeias aonde ele entrava, as pessoas com quem ele encontrava, os enfermos que ele curava, os métodos variados que ele usava para curar cada doente, a forma como ele olhava, são símbolos.
As parábolas narradas são símbolos, porque ele está falando de coisas profundas da nossa alma. Ele está falando da história íntima da nossa luz e das trevas, do joio e do trigo que ainda existe dentro de nós e traçando caminhos para a nossa libertação espiritual. Então, não muito diferente dessa parábola, quando nós linkamos com o processo da nossa libertação espiritual, nós não temos dúvida que a maioria de nós ainda estamos sobre essa caverna obscura. A grande maioria de nós ainda envolto desta caverna que podemos chamar de ser o materialismo, que empalidece, que muitas das vezes nos deixa acorrentado, porque nós vamos acreditando que, sendo a única verdade da vida, são as fantasias que o materialismo, como aquela fogueira, projetava aquelas imagens, e ao mesmo tempo que excitava os prisioneiros acorrentados, nós muitas das vezes acreditamos ser as coisas da vida, da matéria. E nós perdemos um grande tempo, acreditando que nós somos donos das coisas, nos envaidecendo, nos fantasiando, acreditando que a vida é tão somente a satisfação do material. E vislumbrados, nós não conseguimos vislumbrar-se dos raios da luz. Porque para conhecermos esta luz que nós estamos falando, esta luz que ilumina o interior, é necessário a maior de todas as batalhas, nós voltarmos para dentro da nossa caverna íntima. Nós nos libertarmos dessas correntes que, da mesma forma que eles estavam ali acorrentados, de pernas e das mãos, não tinha como nem olhar de um lado para o outro, unicamente vislumbrando daquela parede. Essas correntes são os nossos vícios morais, sustentado pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo, que nos impede de caminhar para a luz, que nos impede de ter acesso a essa luminosidade, que nos impede do nosso crescimento espiritual, que, segundo o mestre de Lyon, o orgulho e o egoísmo é o maior entrave para o progresso da humanidade. Se nós estamos mergulhados nesta crise moral, é porque ainda existem essas correntes morais que levam o homem a não ter pudor de se corromper-se, de desviar verbas públicas e de, em sã consciência, imaginar que milhares de criaturas estão morrendo agora sem leito no hospital, que o remédio não consegue chegar de forma correta e digna ao enfermo que necessita daquele medicamento, em que as criaturas não conseguem ter uma assistência social de verdade, porque enquanto homens ambiciosos, mergulhados nesta caverna, mergulhados nesse egoísmo, acorrentados nos vícios, entorpecidos nesse materialismo que nos impulsiona a não a ser, mas tão somente a ter coisas e nos tornamos escravos. O problema não é ter, o problema é quando ter se passa a nos escravizar. E nós temos vivido essa sociedade, como vai dizer Dalai Lama, as criaturas têm invertido as coisas, porque as coisas foram criadas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. O que nós estamos fazendo? A sociedade que está envolto dessa caverna que é o materialismo. Nós estamos, segundo o Dalai Lama, a maioria de nós estamos usando as pessoas, estamos amando as coisas. No mundo ainda, nós não somos medidos pelos valores morais, nós somos medidos pelo valor do dinheiro, do bolso, do cofre. Nós somos medidos pela aparência social, pela projeção social. Nós somos medidos por essa projeção
que muitas das vezes as glórias ilusórias do mundo projeta nessa caverna e nós vamos acreditando que a vida é só isso. Eis que vem o mestre de Nazaré. Eis que vem o mestre de Nazaré. Ele é este prisioneiro que desce às trevas do nosso entendimento, do nosso mundo íntimo, porque ele não veio só clarear-se a caverna desta luz intensa, mas ele também veio iluminar a caverna íntima de cada um de nós e nos fazermos ter coragem de libertar de todas as correntes que nos impedem de crescer. Por isso ele nos dizia, nesta inversão de valores, não buscai, não preocupeis tanto pelo ouro. Não preocupeis tanto pelas coisas que os ladrões roubam, que a ferrugem corrói, que as traças destroem, mas buscais acumular tesouros no reino dos céus. Esses, sendo o patrimônio da nossa alma, ninguém pode nos tirar. Então, Cristo vem nos mostrar esta luz. Vem iluminar essa luz íntima do nosso sentimento e dos nossos corações, que nós só vamos encontrar a verdadeira luz se nós fizermos como fez o prisioneiro daquela caverna, que teve a coragem de se romper com os vícios, de se romper com aquelas correntes que o aprisionavam, e tivesse a coragem de mergulhar dentro de si mesmo e de caminhar diante da luz. É o que nós estamos fazendo. Toda vez que nós buscamos adquirir uma virtude, toda vez que nós procuramos ser um homem melhor, toda vez que nós redirecionamos o nosso sentimento, toda vez que nós somos convidados para ser corromper, nós dizemos não. Toda vez que nós buscamos nos esforçar através do trabalho da fraternidade, através do amor, nós estamos caminhando para esta luz. Nós já estamos tendo um pouquinho mais de vislumbre de uma luz verdadeira. Nós já estamos iluminando o nosso raciocínio, estamos libertando o nosso sentimento, estamos curando dessa cegueira, dessa treva espiritual, que segundo Emmanuel, sendo a cegueira algo muito triste, uma expiação muito forte, mas não existe cegueira pior, segundo o benfeitor Emmanuel, do que aquela que obscurece uma mente aprisionada no egoísmo e na ignorância. O mestre de Nazaré, antes de curar os cegos, ele não curava a cegueira física. Ele buscava sempre curar a cegueira espiritual, a pior de todas as cegueiras. Só consegue ver a luz aquele que já tem luz própria, aquele que já está a caminho desta luz. Por isso que os prisioneiros não conseguiam entender que havia uma luz muito mais sublime do que aquilo que os limitava a sua vida. E o mestre de Nazaré já nos dizia, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem treva, todo o seu corpo também será treva. Ou seja, quanta profundidade nessas palavras de Jesus. Nós somos o que a nossa amplitude da nossa consciência, da nossa educação mental, do que os nossos sentimentos já conseguem ver. Porque ver e enxergar são coisas completamente diferenciadas. Enxergar é uma faculdade dos olhos materiais. Ver é da alma, vai nos dizer Emmanuel, numa obra extraordinária titulada Indulgência, o capítulo Ver. Nós vemos com a alma. O ver é uma amplitude, é uma propriedade da alma. Então só consegue ver beleza aquele que tem beleza dentro de si. Quando Jesus caminhava com seus discípulos e eles viam um cachorro em decomposição, todos reclamavam, falavam alguma coisa do animal em decomposição. Os doutores pútridos, eles riam reclamando.
E Jesus espera e dá uma profunda lição. Ele olha, que lindos dentes. Que lindos dentes. Então vai dizer o poeta que os olhos são as janelas da alma, são as candeias da alma. A forma como nós analisamos a vida é nos motivo de paz ou de desgraça. É nos motivo de um céu interior ou motivo de um inferno interior. É o que nós vemos. É o que nós alimentamos, é o que nós absorvemos. E a doutrina espírita, trazendo Jesus de volta para a caverna desse mundo material, desse materialismo, é esse luzeiro que está nos convidando que existe algo melhor. Que as coisas do mundo são transitórias, são para ser usadas e não escravizadas. Nos escravizarmos. Que nós não somos melhores do que ninguém, que nós somos irmãos. Então a doutrina espírita vem nos despertar, vem iluminar, vem tirar-nos dessa cegueira que nos impede de enxergar a luz, que nos impede de deixar-se penetrar-se pela luz. Então, meus irmãos, essas foram as nossas pálidas reflexões em torno de um tema tão complexo, de uma alegoria tão profunda que é usada em quase todos os setores da ciência, da filosofia, da ética, da psicologia, que é essa alegoria de Platão. E nós tentávamos fazer um link com a mensagem de Jesus de Nazaré, desta luz poderosíssima, a maior de todas as luzes, que nunca desiste de nós, que está nos convidando a sair desse letargo moral, a sair dessa treva íntima. Porque à medida que nós vamos deixando-nos iluminar por esta luz, mais luz nós vamos transmitindo e irradiando dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro das vias públicas, dentro da sociedade. Nós vamos sendo luzes para outras pessoas, porque nós já conseguimos ver luz. Então, muita paz e que o Mestre de Nazaré nos ilumine e nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigado.